Oi, eu sou a Amanda, bem-vindos ao canal da Montalk e hoje eu tô aqui pra falar tudo sobre a quarta temporada de Elite. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nada, deixa um like que ajuda muito o vídeo e compartilha também com todos os seus amigos que amam Elite, que querem falar sobre essa série. Segue a gente lá no Instagram também pra gente continuar conversando e bora falar sobre a quarta temporada, que eu preciso dizer pra vocês, gente. Começamos a semana, uma semana Elite já com 4 curta-metragens. E eu preciso confessar pra vocês que as minhas expectativas dessa quarta temporada estavam muito altas porque os 4 curtas foram incríveis. Eles mostravam um amadurecimento de Elite, né, um amadurecimento da série em si, uma ótima qualidade técnica. Eu vou deixar os cards aqui pra vocês conferirem os nossos reviews, mas a gente falou muito sobre poesia, que Elite estava se tornando mais poético, mais alegórico. E eu fiquei com um pouco dessa expectativa pra quarta temporada. No entanto, eu acho que a série amadurece sim, porém na quarta temporada a gente volta a ter aquela vibe Elite que a gente já conhece, né? Muita pegação, muitos dramas adolescentes, é o que é Elite e a gente gosta assim. Mas preciso dizer que os curtas me deixaram com expectativa, gente, não posso negar. E assim, não é a minha temporada preferida. Ela é com certeza aquela que tem melhor qualidade técnica, uma trilha sonora muito interessante, a fotografia tá muito bonita, os enquadramentos, tá tudo muito bonito. Mas em termos de narrativa, de roteiro, não é a minha temporada preferida. A história começa com a chegada de 3 personagens novos que vão estudar no colégio Las Encinas. E gostando ou não desses personagens, a gente tem que admitir que eles são muito bons pra história, eles vão movimentar tudo. Então chega um novo diretor, né, porque, enfim, vocês sabem, né, que a gente teve problema em Las Encinas nesses últimos 2 anos e não foram poucos. Chega esse novo diretor que toma o lugar da mãe do Ander e ele tem 3 filhos. A gente vai conhecer a Ari, o Patrick e a Mencia. E esse novo diretor vai mudar muito o esquema do colégio. A primeira coisa que ele impõe é que, por exemplo, Samuel e Omar façam uma prova para saber se eles são realmente merecedores da bolsa de estudo que eles ganharam. Enfim, ele vai chegar cheio de regras e a Mencia é a única dos filhos que tá muito mais contra o pai. E como esse vídeo tem spoilers, eu preciso dizer que a carga emocional que esse trio carrega é bem pesada. A gente vai descobrir que a Mencia fugiu e causou a morte da mãe e quase causou a morte do irmão, que ficou 2 anos lá numa cama, e isso é uma motivação pro personagem viver loucamente. E a Mencia é sim a mais revoltadinha, a mais rebelde de todos, e eu já vou começar falando que ela se envolve com a Rebecca. A Rebecca ainda tá muito triste com o Samu, com medo de se abrir, e o casal que elas formam, apesar de ser um casal enrolado, com idas e vindas, é o mais interessante de longe. Até porque a Rebecca vai ter o problema com a mãe dela, né? A gente viu no curta que a mãe dela tinha prometido parar de vender drogas, mas estava vendendo, promete novamente, só que a gente descobre que a mãe da Rebecca não mudou nada, ela montou um clube, mas continua vendendo as drogas. E ao mesmo tempo a Mencia é a revoltada da casa, o pai dela corta tudo que ela tem e ela vai procurar novas formas de ganhar dinheiro e aí ela resolve se prostituir. E a série vai abordar corajosamente a prostituição de uma personagem que é menor de idade. É bem tenso, toda essa história é muito pesada e conforme a série foi passando, realmente a gente já entendia que talvez a Mencia carregasse aí o mistério de alguma forma, porque a trama dela era a mais complexa e a mais pesada. Inclusive, o cara que ela se envolve começa a chantagear ela já no final para que ela continue ficando com ele e ela tá dividida entre contar pro pai, todo mundo saber, a vergonha e ter que passar por isso. Outro casal antigo que a gente vai ter aqui é o Ander e Omar. Eles tiveram lá aquele curta super emocionante com o Alexis, mas dessa vez eles vão se envolver com o Patrick. E o Patrick, que é um dos filhos lá do diretor, ele quer separar os dois, ele fica tramando coisas pra aquele amor tão bonito dos dois ser abalado. No começo eles formam um trisal, mas dura tipo uma cena, gente. Dura exatamente uma cena. Então depois disso só fica o Ander e o Omar discutindo e ele lá por trás com a motivação de, sei lá, separar eles, causar discórdia. E eu achei fraca essa trama, infelizmente,
Por quê? Porque o Patrick podia ter um papel muito mais importante. Aliás, eu teorizo que ele vai ter esse papel mais importante numa 5ª temporada. Mas por enquanto ele ficou perdido só nessa traminha boba. E a gente já viu também bastante o Ander e o Omar conversando sobre o amor, se eles vão ficar juntos, se eles não vão ficar. Eu entendo que é uma situação difícil, porque o Ander sofreu toda aquela questão do câncer. Ele decide não viajar por causa do Omar. O Omar trai ele, mas fica com ele o tempo inteiro, né? Inclusive ele bomba na escola por causa disso. Então eu entendo que eles ainda tenham coisas pra resolver, mas esse casal não pode mais ficar muito tempo brigando, apesar de ser o casal mais bem resolvido no final, porque quando o Ander decide ir viajar mesmo, né, ele até pensa em desistir novamente da viagem pelo Omar, mas ele vira e fala, não, eu vou fazer o meu mochilão, o Omar apoia ele, e eles falam, a gente se ama, a gente vai manter esse laço que a gente tem, mas cada um fazendo aí suas coisas, cada um no seu rolê, pra que a gente não surte e vire uma Nádia e um Guzmán. Aliás, vamos falar de Nádia e Guzmán, que terminaram, né, gente? Não tinha outra coisa também, depois daquele curta, a gente sabia que não ia durar muita coisa. É uma pena, porque a gente viu super pouco a Nádia, mas eles terminam. E aí tem aquele triângulozinho amoroso, né, gente? O Guzmán vai se aproximar da Ari, primeiro porque os colegas pedem pra ele se aproximar, né? Pra que ela possa influenciar o novo diretor, que é pai dela, de uma forma positiva. E aí eles vão acabar se envolvendo. Mas ela, quando bebe, a Ari, quando bebe, fica loucona e só quer o Samuel. E aí eles fazem esse triângulo. E eu vou dizer que eu não gostei. Apesar do Guzmán ter um pouquinho mais de destaque na trama, e isso é muito bom, existe um lado do Guzmán que ainda é muito aquele Guzmán que a gente viu nas primeiras temporadas, que quando se sente ameaçado vai utilizar até de umas palavras ruins com o Samuel, né? Vai inferiorizar um pouco o Samuel, que já se sente inferior. O Samuel, pra mim, continua tendo um papel bem secundário aqui, gente. Ele não tem muito destaque, não tem muita desenvoltura, né, nessa trama. E a Ari fica nessa indecisão eterna entre os dois. Inclusive, eu achei muito interessante que a Ari e o Samuel vão começar a se aproximar também por causa do clube de debate. O diretor, o pai da Ari, se identifica com a história do Samu, né? Porque ele também veio de uma família que não tinha recursos e foi crescendo na vida com o próprio esforço. E ele incentiva o Samuel a crescer. E a Ari se utiliza da história do Nano, o irmão do Samuel, né? Que é o nosso Denver de La Casa de Papel. Ela se utiliza disso para poder ganhar no debate. E o tema é exatamente isso, sobre ser culpado e como os presos lidam, a reabilitação dos presos. E é um golpe muito baixo. E no final a gente vê o Guzmán se tornando um verdadeiro criminoso, ao passo que o Nano era inocente. Então existe essa ironia que Elite usa. Outro personagem novo que chega em Las Encinas é um cara da realeza francesa, ele é príncipe, é o Philippe. E ele vai chegar e eu pensei, a primeira pessoa que vai dar em cima dele é a Caetana, óbvio. E ela é muito fã dele, mas porque ele é muito ligado com moda. E aí eles se envolvem. Só que a gente vai ter aí uma crítica também muito certeira de Elite, falando sobre como o poder pode cegar as pessoas. O Philippe é um cara que fez coisas ruins, que abusou de outras meninas. E ninguém tem provas porque ele é da realeza e eles conseguem cobrir as provas do Philippe. Mas a gente vai ter esse tema sendo abordado. E aí a gente vê a evolução da Caetana, que antes ficava do lado do macho, não importa o que ele fizesse, passava o pano. E agora não, ela enxerga os defeitos do Philippe e apesar dele ser um príncipe, apesar dele lidar com moda, ela decide não passar pano, ela decide não ficar com ele. Inclusive quando ele tenta comprar ela, apresentando um estilista super famoso lá numa festa, esse estilista vai fazer uma proposta indecente pra Caetana e ela decide não ir. Então eu gostei da evolução da personagem. Ela já tinha sido incrível no curta lá de Elite, né? Que ela divide com a Rebeca e com o Guzmán. Mas ela é mais incrível ainda, ela tá crescendo de uma forma muito bonita. Eu senti, inclusive, falta de tempo de tela pra Caetana. Eu queria ter visto mais ela, tô gostando da personagem. E achei muito legal o desenvolvimento que eles deram pra ela. Até o Philippe, no final, dá uma arrependidinha, assim, ele deixa um áudio pra uma das meninas que ele abusou, né? Ou uma, pelo menos, a gente sabe que ele abusou de uma. E essa menina pode, de repente, usar contra ele. Seria ele colocando a mão na consciência e também assumindo, né? Tendo que arcar com o que ele fez.
Será que a Caetana conseguiu fazer isso? Eu acho que isso pode ser muito interessante numa próxima temporada e pode discutir assuntos muito legais na série. Mas vamos falar sobre o final. A gente pensa que o crime que aconteceu nessa temporada é relacionado a Ari. Ela é encontrada lá no lago e ninguém sabe se ela tá viva, tá morta, e aí descobrem que ela tá viva, sim, ela conseguiu sobreviver, tá todo mundo sendo interrogado e tudo mais. Porém, o grande crime da temporada é do Armando. O Armando é um ex-aluno de Las Encinas e ele estava fazendo com que a Mncia se prostituísse pra ele, chantageando ela e tudo mais. Ele estava abusando de uma menor de idade. E aí ele vai ficando cada vez mais louco, vai chantageando a menina, vai ficando obcecado com aquilo tudo. E quando a irmã, a Ari, descobre, ela vai enfrentar ele. E ele começa a socar ela e tudo mais. E aí o Guzmán acaba vendo aquela cena. A Mncia mandou uma mensagem pro Samu encontrar ela lá naquele lugar no lago, né? Ela realmente, eu acho que a Mncia gosta do Samu, né, gente? Eu pelo menos queria conversar com ele. Mas o Guzmán socou o Samu, vai pra lá pro lago e acaba descobrindo aquilo, vai atrás do cara e... sim, Elite transformou o Guzmán em um assassino, porque ele atira lá com aquela arma que se utiliza de sinalizador e acaba, teoricamente, matando o Armando. No final, a gente vê, inclusive, que só a Rebeca e o Samu sabem. Eles são cúmplices dele e ajudam a jogar o corpo no lago. Certo? Então, o verdadeiro crime é esse. Eu achei muito diferente como Elite dessa vez deixa tudo em aberto. Eles fechavam melhor pra gente nas temporadas o que tinha acontecido, o crime, o culpado e tudo mais. Dessa vez não, fica todo mundo em aberto. A gente sabe que vão chegar novos personagens na quinta temporada, né? Inclusive já tem lá um brasileiro no elenco confirmado. Porém, apesar da gente ter outros mistérios aí que vão surgir com certeza, a gente ainda tem esse mistério muito mal resolvido. No final, a Mncia fala que ela sente medo, que ela pra sempre vai sentir medo porque ninguém sabe onde tá o Armando e ela tem medo que ele volte. Ela confessa pro pai tudo o que aconteceu, é melhor confessar, né, gente? Apesar de ser muito difícil. Mas fica tudo isso muito em aberto. Eu achei muito estranho ela falar que tem medo que ele volte e tudo mais. Como o Ander e o Guzmán se vão, o Guzmán, que é o assassino, tá longe, mas eu acredito que na próxima temporada ele deve retornar, sim, em algum ponto. E eu quero saber como é que eles vão lidar com isso. Porque é um assunto muito delicado, que envolve prostituição, que envolve esse crime, que tem agora dois cúmplices, que são o Samu e a Rebeca. Então eu achei que ficou em aberto. Como eu disse no começo, não é a minha temporada preferida de Elite. Sinto muito, queria ter gostado mais. Apesar de achar ela muito bem feita tecnicamente. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Quais são as teorias de vocês? O que vocês acham que pode acontecer numa quinta temporada? Quais eram as expectativas? Enfim, tudo, gente. Me conta tudo. Se vocês shipparam os casais ou não. Infelizmente, nessa temporada, eu não tive nenhum Carmoel, tá? Eu não tive nenhuma sensação Carmoel de coração quentinho. Se você chegou até aqui, deixa o like. Espera o nosso vídeo de teorias. Ele vem em breve, hein? Vamos conversar ainda muito sobre Elite aqui nesse canal. Até mais. Tchau!